E o papo que a gente vai bater hoje vai ser muito benéfico para muita gente, né? Para nós, que a gente sempre troca essas Vai. informações, e para quem está assistindo a gente, quem vai ver o gravado. Psicomotricidade, ela ainda é algo que as pessoas não têm muita noção. Então, todo esse trabalho que você está fazendo de lives, falando da psicomotricidade, é interessante porque muita gente ainda não sabe. Então, eu ouvi muito, nossa, que legal! Eu não conheço muito sobre psicomotricidade. Sei que ela existe, mas não sei o que faz. Olha que ótimo. Então, esse é um dos meus objetivos dessas lives mesmo. É mesmo expor, né, explicar um pouquinho do que é a psicomotricidade, o que ela auxilia e o trabalho paralelo, né, que a gente, paralelo não, complementar do que a gente faz. Então, você como profissional e me conhece e conhece meu trabalho há muito tempo, já me indicou muito paciente, assim como Muito. eu indiquei a você. Mas tem muito profissional que ainda não conhece. Então é Sim. muito, muito, muito legal isso que a Vamos gente lá. Tem faz. um estudante aí que acabou de entrar, o Vini. Ele era um que está tendo aula de psicomotricidade na faculdade e falou assim: eu tá acabando o semestre e eu não tô entendendo o que que é psicomotricidade. Vini, me acompanha. Tem o Insta, Face, Mas eu passei o YouTube. seu Insta para ele há um tempo e ele tá te seguindo já. Eu sou Ana Paula, sou formada em Educação Física, me especializei em psicomotricidade, porque conheci a psicomotricidade na faculdade mesmo de Educação Física e me apaixonei e queria me aprofundar, então fiz a especialização em psicomotricidade e vi o quanto ela era e ela é benéfica no processo de alfabetização, para esse corpo estar pronto para o processo de alfabetização. Aí eu fui atrás da psicopedagogia, minha amiga, colega de trabalho, de profissão, de vida, madrinha, tem muitos Tudo cargos, muitos tem cargos, uma na vida da outra. né? Me falou muito bem da psicopedagogia e eu fui fazer a psicopedagogia também. Minha monografia foi essa relação da psicomotricidade com a psicopedagogia. Eu achei onde que era o ponto de encontro dessas psicos, mas eu sou apaixonada pela motricidade. Então o meu trabalho, o meu enfoque é na psicomotricidade. Beatriz, Bia para os íntimos, por favor, se apresente e depois a gente começa com os nossos casos. Sabe que a minha trajetória ela tem parecer muito parecida com a da Ana, né? Então, sou Beatriz. Minha primeira formação foi pedagogia e depois eu fiz a especialização em psicopedagogia. Mas ela, para mim, as coisas ficavam muito vagas e a psicologia sempre foi algo que eu queria fazer. E aí, naquele momento, eu decidi fazer psicologia, eu queria me aprofundar mais porque eu queria mais, eu ansiava disso, precisava de mais. Fui para psicologia e o meu início de carreira foi em atendimento clínico. Então, assim, eu trabalhei um tempo com alfabetização, tive uma experiência muito grande em alfabetização. E quando eu terminei a psicopedagogia, eu já fui para a clínica. Ainda não estava formada em psicologia, e depois eu fui me. Aí depois entrei com a área clínica na psicologia. Eu foi uma família que me procurou para desenvolver, trabalhar com uma idosa que estava com início de Alzheimer, mas eu vi uma necessidade da família de um acompanhamento psicológico. Foi aí que eu encaminhei para a Bia. E aí, Bia, me conta, conta para o povo como é que foi, ó, quando chegou em você, como é que foi esse suporte com a família. Eu acho legal porque, nesse caso, foi interessante porque ninguém imagina a psicomotricidade sempre ligada à criança, né? Então, quando você veio com esse caso, para mim, eu lembro que a gente conversou até pelo momento que ela estava, né? De todo, do Alzheimer. A gente discutiu até o grau que ela estava do Alzheimer, porque a família tinha. Eu lembro que a família queria que ela passasse com um psicólogo. E naquele momento, eu lembro que a gente não
não daria para ela passar em atendimento psicológico pelo nível que ela já estava. E aí, e você sempre enxergando o lado da família. Eu acho importante a gente frisar aqui, porque o nosso trabalho, a gente tem como conduta de trabalho sempre trabalhar com a família, né? Isso a gente tem muito em comum, a gente sempre frisa muito isso. E vocês vão perceber em outros casos que a gente vai conversar. Então, aí, inicialmente, o primeiro contato que eu tive com a família foi com a filha dela. E morava a filha, a paciente e o marido. E o marido tinha uma resistência muito grande porque ele não aceitava o contexto atual daquela família, da esposa. Ele não conseguia, ele negava muito o Então, Alzheimer dela, né? então, esse é o nosso olhar, porque não adianta a gente só tratar o paciente ou a paciente. Por isso, o nosso olhar com a família. Era um momento dela estar fazendo um trabalho comigo, né? E a família ser encaminhada. Continua, Bia. Até porque a gente tinha que acolher essa família, né? Era uma coisa que a gente conversava muito. Questão do acolhimento, a dor e a angústia que essa família estava passando naquele momento. E era um ponto que, além do acolhimento, o entendimento do que eles estavam vivendo e o que eles poderiam fazer para poder ajudá-la e confortar aquela dor. Ele perguntou quais as principais dificuldades de fazer um trabalho psicomotor durante a pandemia. Imagino que a procura tenha aumentado durante esse período. Gabriel, você acredita que não? Porque esse olhar das famílias, eles vão acontecer a médio e longo prazo. Ele não é imediato. Então, assim, o meu olhar de especialista. Eles estão há 7, 8 meses sentados na frente de uma tela. Muitos vivem em apartamento, ou mesmo em casa, vivem entre 4 paredes. Elisa aqui, com 1 ano e 7 meses, eu tenho rebolado com ela para suprir porque ela está no auge, né, do aprendizado motor. Só que isso vai ser refletido mais para frente. Um exemplo, assim, que não acontece com todo mundo, tá bom? É o meu olhar. Um exemplo muito simples é quando voltar, essa criança vai correr e começar a tropeçar. Essa criança vai levantar da cadeira e vai esbarrar na do lado. Por quê? Ela vai tropeçar porque é falta de estímulo motor, do correr, andar, do equilíbrio dinâmico, estático, do equilíbrio recuperado, né, do pular e voltar. Ela vai levantar da carteira dela e esbarrar na do lado porque ela está sem a noção espacial dela, o corpo dela no ambiente que ela está. Que, mais uma vez, aquele negócio, aquilo que eu falei, aquele negócio é ótimo, né? Aquilo do macro para o micro, ela tem que se entender no espaço macro para depois se organizar na folha de caderno dela, no lápis dela, né? Vai ser notado lá na frente. Só que se a gente não conseguir conscientizar pais, professores, pedagogos, cuidadores, avós, tios, tias, todo mundo desse entorno da criança, a gente colocar também que essa é uma parte da psicologia. Eu não poderia fazer essa parte, né? Então, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar. Cada um faz a sua parte. Cada um tem... E tem a troca. E é o mais importante, para o benefício do paciente e da família. Existe essa troca e é muito importante. Trabalho em equipe, às vezes o trabalho clínico, ele tem muito a ideia de que é um trabalho solitário. Então, eu acho que a gente ter parceiros para a gente conseguir falar dos casos. Quantas vezes eu não te liguei? Ana, tô com um caso X, me ajuda. Vamos falar desse, então? Desse terceiro caso? Vamos partir para esse. Esse caso foi... O primeiro caso, a Ana me procurou. Esse caso, eu procurei a Ana. Eu recebi... Vamos enfatizar aqui, porque isso foi um determinante agora na quarentena. Nesse caso, a mãe me procurou por a escola ter relatado no começo do ano que
essa criança, a escola falou que ele tinha problemas de comportamento. E ela questionou a escola, que tipo de comportamento? Elas falaram que ele não conseguia ter autonomia na execução das atividades. E falou, ó, é importante você procurar uma psicóloga. Veio a pandemia. A, essa criança é da rede municipal e a rede municipal ainda não estava fazendo atividades online para educação infantil. Esse paciente tem 5 anos e a preocupação da mãe era também que no ano que vem ele vai para o primeiro ano, como ficaria a alfabetização dele. E aí eu fiz os primeiros atendimentos. A mãe fazia algumas atividades com a criança em casa para tentar ajudá-lo de alguma maneira. Ela estava muito preocupada, ela veio muito angustiada. E eu comecei a fazer as primeiras atividades, o primeiro contato, o vínculo. Os primeiros atendimentos a gente tem que trabalhar muito com o vínculo. E foi um desafio para mim também, porque foi a primeira vez que eu estava atendendo uma criança presencial com máscara sem contato. E quem me conhece como profissional sabe que eu sou muito afetiva. E com Um as novo crianças desafio. Nossa. é super desafio. Então, para mim, foi uma novidade em tudo. Eu voltar para o atendimento presencial em julho, então, com todos os protocolos, todos, e atender uma criança. Foi um super desafio. Começamos a fazer os primeiros atendimentos e logo de cara eu percebi algo na escrita. Então, aí acho que eu tinha atendido 2 vezes essa criança, eu já liguei para Ana. Falei, Ana, preciso falar com você. Vamos lá. E aí eu fui assim, né? Tirando foto das atividades, acabei fazendo algumas atividades mais lúdicas até para a gente conseguir criar esse vínculo. Então, alguns jogos, algumas atividades que a gente acaba criando essas coisas. Você vai com algum propósito e muda do nada aquele propósito da atividade e a gente vai encaixando, né? E aí eu percebi, aí eu queria que ele escrevesse. E aí eu tirei daquela brincadeira um momento para ele conseguir escrever. E eu percebi letras muito grandes. Você lembra do que eu te mandei? Muito grandes e muito fraquinhas. E a criança nessa idade ela já tem um tônus mais desenvolvido para conseguir fazer algo mais estruturado. Foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa, eu preciso falar com a Ana, né? Aí tirei foto das atividades, expliquei tudo, mandei para ela. E a gente percebeu que tinha algum déficit ali, né? Você lembra das atividades que eu te mandei? Lembro das fotos. Então, a que a gente conversou é que essa criança com 5 anos, ela está se preparando para a alfabetização. Algumas escolas estão antecipando um pouquinho essa alfabetização, que para mim não é benéfico, mas estamos aí, né, nessas escolas. Mas o que as crianças precisam fazer antes de escrever? Resumindo muito, elas precisam brincar. Resumindo menos, né, indo para a parte mais específica, essas letras grandes, e tinham letras grandes e letras menores, não tinham proporções, não tinham a mesma proporção. Orientação espacial, né? Porque a criança vai do macro para o micro. Se essa criança não trabalhou no macro, se essa criança não explorou, se essa criança não brincou, se essa criança não pulou corda, não andou de bicicleta, não pulou na água, não nadou, se ela não fez o macro, como é que ela vai chegar no micro, que é a letra? Segurar o lápis. Segurar o lápis, que é menor ainda, mas segurar o lápis para fazer a letra, né, grande. Ela não tem noção de espaço, o limite da letra, né, do tamanho da letra, porque ela não passou embaixo de um obstáculo, de um túnel, porque ela não explorou o corpo. Ela não tem tônus porque ela não subiu uma escada escalando pelo corrimão, porque ela não subiu um morro escalando também, porque ela não nadou, porque ela não rolou no chão, porque tem muitos porquês.
Então, para preparar essas crianças para a alfabetização, as escolas precisam sair da cadeira e do lápis E brincar. e brincar. É isso que eu acredito e que eu bato nessa tecla muito, muito, muito. E agora eu tô indo mais a fundo nisso e divulgando muito mais. Porque, assim, muita gente vê o brincar como, ah, só tá brincando. Que nem você falou, essa mãe fazia algumas atividades, eu até anotei aqui. Mas eram, eu não sei, mas eu posso apostar que eram atividades sentados, com papel na frente e lápis. Sim. Então, assim, a importância do especialista nesta fase e o porquê procurar, porque a psicomotricidade ainda é a última terapia a ser procurada. E eu vou fazer isso mudar. Eu vou Vamos. fazer. Porque em Acho que a cada fase. conscientização de todos os profissionais pela importância da psicomotricidade em qualquer trabalho com a criança, com o adulto, enfim. A gente precisa mostrar isso, falar para o mundo. Exato. Mas que nem essa criança com 5 anos, com essa dificuldade, com essa dificuldade de tônus, essa dificuldade de orientação espacial, de lateralidade, não tinha, né? Não tinha. Não tinha. Tinha que sair do papel. Então, assim, a psicomotricidade, eu como terapeuta, eu trabalho uma linha, né, um cronograma, né, sequencial. Você até falou, a gente começou por um lado e foi para o outro, mas é isso aí, a terapia é isso. Não é qualquer coisa a qualquer momento. Por isso que a gente tem o estudo, tem a, né, especialização, por isso que a gente lê, por isso que a gente troca muitas informações. Então, deste caso, a gente conversou muito também. O quanto é importante mostrar o trabalho do psicomotricista. Um psicopedagogo, que nem você falou, que observa que a criança não está concentrando, mãe, tem que levar no psicólogo. Às vezes, não é o ponto disso. Então, o quanto é importante a gente conhecer o trabalho do psicomotricista, saber que existe uma equipe, que isso pode compor e por que tantas vezes eu recorro, Ana? Tá acontecendo isso. Sim, Então a gente porque tem essa. nós somos. Porque às vezes Sim, é um ponto que você falou do desenvolvimento motor. E isso já vai super ajudar. Aí já pensa em quê? TDAH, medicalização, tem que tomar Ritalina, ele é hiperativo. E a gente leva, às vezes, para alguns pontos que você resolveria trabalhando a parte motora. exato. Muita dificuldade de aprendizagem. Eu não posso dar porcentagem porque eu não fiz esse estudo. Eu posso fazer um mestrado, quem sabe, mas muita dificuldade de aprendizagem é pura falta de estímulo. É pura falta de brincar. Na hora certa, na idade certa. A gente não descarta, lógico, eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou falando que a gente precisa ter um olhar maior para a criança, para o contexto, para como está sendo desenvolvido, para a gente não direto na medicalização, que a gente pode evitar. Às vezes, a Ana sabe disso, muitas vezes eu comento isso com ela. Algumas famílias me procuram e perguntam: quantas sessões a gente resolve? Aí, o que eu faço? Né? Eu não vou te dar um prazo. Eu gosto de olhar o caso minuciosamente, olhando todos os contextos, tudo que está acontecendo. Se você quer um profissional, você quer alguma coisa que relate, que eu te fale quantas sessões vão ser necessárias, fique à vontade para procurar outro profissional. Eu não trabalho dessa maneira. Exato. Eu a mesma coisa. E acho que Não aí dá, a gente porque depende da criança. Exato. A gente já tem um gancho para a gente falar de um último caso que esse caso a gente atende há muito tempo, né? A gente tem um trabalho há muito tempo e que veio da Ana. Ela pediu que me procurassem, né? Uma escola parceira. Pediu que a família me procurasse, porque a criança estava também com 5 anos, né? Foi bem coincidiu. E estava com dificuldades motoras, né? A escola, quem me indicou foi a coordenadora, ela tem um olhar muito amplo com relação à psicomotricidade. É fantástico. Então, muito, muito legal.
depois a gente pode marcar ela. Então a família me procurou, a gente fez a criação de vínculo, que isso é muito importante, gente, não há aprendizagem sem vínculo. Criação de vínculo foi estabelecida, comecei os testes psicomotores e realmente ele tinha alguns buracos. Só que eu comecei a perceber que esses buracos de aprendizagem eram por superproteção da família, era por um super cuidado, né? E eu comecei por medo, eu comecei a notar e falei, peraí que isso não cabe só a mim. Chamei, call Beatriz. Aí indiquei para fazer como é que foi. Bom, aí eu comecei a atender esse paciente, e sempre em conjunto com a Ana, a gente sempre conversando, e percebi todos esses pontos da superproteção e tudo mais. Então, essa família, ela tem um histórico de uma criança prematura, teve muitas intercorrências após o nascimento, e isso causou um medo muito grande dos pais. Então, por isso, uma superproteção tão grande. Então, o trabalho foi com ele também? Sim, mas acho que muito maior com a família. Eu fazia muito atendimento com os pais. O atendimento com os pais é uma vez por mês só, né, Bia? Quando necessário. Então, eu fazia muito atendimento com os pais, fazia muito o tempo todo com a criança sempre, mas eu fazia mais de 2 atendimentos, às vezes até 3 por mês, quanto fosse necessário. Eu acho que pode até encaixar com a pergunta da Ana Paula. Da parte psicológica, uma criança super protegida e mimada pode se tornar um adulto inseguro? Sim, pode se tornar um adulto seguro. A superproteção, ela causa isso. E esse foi um trabalho. Então, estabelecemos uma rotina, colocando de novo, faço muito isso com os pacientes, colocar tarefas para a criança executar. Ele já conseguia. Autonomia. Era uma criança que ela não sabia ir no banheiro sozinho. A mãe e o pai tinham medo de deixar ele no banheiro sozinho. Até que chegou num ponto que eu falei, ele vai pro primeiro ano, ele não vai, a Pro não vai mais levar ele no banheiro, a gente tem que trabalhar isso. Eles assustaram. E aí? E aí que vocês precisam começar a trabalhar em casa também. Então, esse paciente está comigo ainda. A gente faz um trabalho muito, muito bom. Hoje a gente faz um atendimento online. Ele não voltou para o presencial ainda. É um trabalho online, foi um outro desafio. É uma criança que também passa com a fono, porque tem algumas letrinhas, algumas coisinhas que trabalha com a fono. Então, a gente faz todo esse trabalho com ele, mas o ponto principal disso tudo é a superproteção com a criança. Isso causou todos os pontos dele de autonomia, tudo isso, mas a parte pedagógica dele não foi comprometida. Acho que é bom a gente enfatizar isso. A parte pedagógica dele foi muito boa. Ele é uma criança que no começo do primeiro ano ele já estava lendo. Então ele escreve e ele não. Então assim, ele começou o primeiro ano esse ano, então não foi comprometida. Mas a parte motora foi, a parte da fala também foi. Então olha quantos pontos a superproteção podem trazer, acarretar para a criança, para a gente ter que trabalhar isso. Então isso é muito importante. Trabalhar com essa questão da superproteção. Eu estava tentando lembrar a profissão dos pais, mas não eram ligados, acho que a gente nem precisa falar, né? Mas não eram ligados à educação, nem à saúde, né? Não. Eram de finanças, né? E é uma família engajada no tratamento, eles são super comprometidos. Diferente do outro caso. Diferente do outro caso, um comprometimento muito grande com o tratamento dessa criança. Eles estão sempre em contato, sempre conversando. Não tem, assim, falhas de atendimento, a frequência é constante. Então, é uma família muito engajada e aberta a todas as colocações e orientações que a gente dá. É uma família parceira, né? Que muito ela parceira. confiou
E só para Confiou. fechar, eu acho, além de todos esses pontos, é uma criança que foi diagnosticada com dermatite atópica. A Ai, dermatite atópica, as crises da dermatite são causadas também por ansiedade. É uma criança ansiosa, então eu tenho que trabalhar todo esse ponto também. As crises estão super controladas, ele quase não tem mais crise de dermatite, porque a gente trabalha a questão da ansiedade constantemente com ele. São casos que estão crescendo muito com como a dermatite, né? Eu faço constante com ele, então está controlado, faz um acompanhamento médico muito bom. uhum. Então, Então, olha que importante também falar. Essa parte da ansiedade, eu posso trabalhar na psicomotricidade a questão da atenção, a questão do controle motor para ele controlar o neurológico, né? Mas eu não isso. posso trabalhar a ansiedade em si. Por isso do encaminhamento, da parceria, né? Da Por isso eu trabalho em multidisciplina. conjunto, Exato, exatamente. sempre. Essa família, ela está muito aberta, mas por causa também financeiro e já estar com acompanhamento psicológico, com fono, ela deu uma pausa na psicomotricidade, e também entrou a pandemia, né? A gente desestruturou tudo, mas não está com nenhuma terapia, né? Então, o bom é que continue, a gente continua conversando, né? E trocando informações, né? Desse pacientinho. É isso mesmo. Eu acho que para fechar, acho que num ponto que tem nos três casos trabalho com família. Sim, sempre. Sim, Sempre. Eu acho que isso maravilhoso. tem que ter É trabalho com a porque família e com os nossos profissionais parceiros e que cada um no seu quadrado, dando a sua contribuição importante em todos os casos. Cada um tem exato, o seu olhar e a gente tem que exato. respeitar isso. Então, psicólogo que acha que sabe sobre a psicomotricidade, não. A gente tem um profissional que é especialista nisso e ele tem um entendimento muito maior. Vamos abrir e não ficar engessados trabalhando no seu, achando que você pode dar conta de tudo. Não pode. Exato, tem profissionais que nem na psicomotricidade, um profissional que às vezes é confundido é o TO comigo, a terapia ocupacional, Uhum. né? Então, assim, cada um no seu quadrado, isso também pode ser uma outra conversa, um outro vídeo, uma outra live, mas assim, por isso que tem especializações, porque cada profissional trabalha em uma área. E cabe a nós, profissionais, exemplificar o que é cada olhar, o que está acontecendo e cada profissional que tem que Isso procurar, mesmo. né? E Isso mesmo. bora desenvolver todo mundo, crianças, adolescentes, adultos, Vamos. bebês, idosos. Vamos por um mundo mais harmônico e equilibrado. Amém. Bia, quero te agradecer muito, amiga de anos. Imagina, amor. Obrigada por aceitar esse convite. Foi muito bom, muito significativo. Essa live vai ficar gravada, vou colocar em outras mídias sociais. Obrigada para quem ficou até agora, para quem entrou agora. Quem não assistiu, depois vai lá Depois vai no lá. perfil que vai ficar gravado para assistir. Obrigada mais uma vez e até a próxima, que a gente já Sim, tem assunto para a próxima. temos. Vamos marcar. Estou muito feliz. Amei muito essa conversa. Pena que é o tempo curto, senão a gente ficaria muito tempo, porque a gente fala muito. Imagina. E estou muito feliz. E vamos fazer a próxima. Eu acho que são temas assim que a gente consegue ampliar o entendimento, não só para outros profissionais, mas para os pais e todo mundo que queira. Lives Cuidadores, abertas a todos. exatamente. Caio, nós também estamos com Obrigada. saudade. Gente, Rafael, no caso, é meu marido, e Elisa é minha filha. E meu Paula, marido falou obrigada. agora há pouco. Até os maridos É, estão na live. é Eles isso não estão aí. obrigados, tá? Não, Só para enfatizar. não. Eles, Amores, eles obrigada. apoiam o nosso trabalho. Paula, A obrigada Elisa é a pelo modelo. reconhecimento. Rita, obrigada. Muito obrigada a todos que Gente, ficaram. Foi muito obrigada a todo importante a mundo. presença de vocês. Vinícius, brigadão.
a todo mundo. Vinícius, procura a Ana. E, gente, obrigada por ter assistido, que a gente divulgou muito. Arrasamos. Bia, beijo no coração. Obrigada. Tchau. Tchau.